Olá, você conhece as diferenças entre o pregão eletrônico, a dispensa eletrônica e a cotação eletrônica de preços? Vou fazer um breve vídeo explicando para vocês qual é a diferença entre essas três maneiras que a administração pública tem para poder comprar de forma remota, tá certo? E eu queria colocar alguns pontos aqui de diferença entre essas formas de comprar e contratar. O primeiro ponto, em relação a objeto e valor. O pregão, ele é uma modalidade de licitação que a administração pública utiliza para quê? Para tudo? Não, somente para bens e serviços comuns. O que são bens e serviços comuns pela norma? Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado. Resumindo, aquilo que a administração pública conseguir descrever e que com a descrição conseguir ser mensurado pelo fornecedor o valor, é considerado um bem ou serviço comum. É praticamente tudo, porém, a lei não permite que o pregão seja utilizado para obras de engenharia, locações imobiliárias e alienações em geral. Lembrando, fornecedor, serviço comum de engenharia pode sim ser utilizada a modalidade de pregão, tá certo? Então, o pregão é uma modalidade para bens e serviços comuns e não tem limite de valor. Então, você pode participar de um pregão de 100 mil, de 200 mil, de 1 milhão, enfim, não tem limite, tá? Então, pregão, modalidade de licitação. Dispensa eletrônica. Dispensa eletrônica, ela está bem parecida com um pregão mais célere um pouquinho, mas é uma dispensa de licitação que foi inserida pela nova lei de licitações, a Lei 14.133, no seu artigo 75, parágrafo 3º, aonde diz que a administração pública, quando for dispensar a licitação por causa de valor, ou seja, lá no artigo 75, incisos 1 e 2 da 14.000, a norma elenca situações em que a administração pública pode dispensar a licitação por causa do valor. Quais são esses valores? Obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos, que é uma novidade em relação ao 8666, a administração pública, até 108 mil e uns quebradinhos, que a lei foi atualizada, pode dispensar a licitação. E os demais serviços e compras em até 54 mil, também os quebradinhos, a administração pública vai poder o quê? Dispensar a licitação. Porém, a dispensa de licitação, de dispensa hoje ela só tem um nome. Porque nestes casos aqui que eu citei, a dispensa, o valor, ela vai ter uma divulgação e pode ter disputa. Então, por isso que eu falei anteriormente que ela está bem parelha com o pregão eletrônico, tá certo? Então, a dispensa eletrônica, como eu falei, obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos até 108 mil ou demais serviços e compras até 54 mil reais. Isso pela Lei 14.133, artigo 75, parágrafo 3º. Tem um detalhe. Para a esfera federal, foi regulamentada a dispensa eletrônica com uma abrangência maior um pouquinho. Enquanto a lei exige que somente as dispensas por valor sejam realizadas desta maneira, de forma eletrônica, a regulamentação federal, a instrução normativa número 67 de 2021 do Ministério da Economia, ampliou esse rol e incluiu todos os outros incisos da dispensa de licitação do artigo 75 no que couber, como também sendo prioridade para que a administração pública federal utilize a dispensa eletrônica. Então, por exemplo, você pode se deparar, muita gente está acostumada com dispensa eletrônica só, né, até os 108 mil ou até os 54 mil se não for obras ou serviços de engenharia ou manutenção de veículos. Mas você pode se deparar, sim, com uma dispensa eletrônica da administração federal ou de algum ente federativo que tenha regulamentado igual à administração federal, aonde você vai participar, por exemplo, de uma dispensa eletrônica para contratação emergencial de 500 mil reais, 600 mil reais, por exemplo. Você pode participar de uma dispensa eletrônica aonde a administração pública está dispensando porque a licitação ficou deserta ou fracassada, conforme o próprio artigo 75 da Lei 14.133 traz para a gente. Então, tirem da cabeça de vocês que dispensa eletrônica, o limite é 108 mil reais. Não é. Na esfera federal ou, para quem regulamentar desta maneira, né, ampliando ali as hipóteses de utilização da dispensa eletrônica, pode ser que você se depare com a dispensa eletrônica de valor maior do que o do pregão eletrônico, por exemplo. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, objeto
e valor em relação a pregão eletrônico, dispensa eletrônica e tem a cotação eletrônica, uma outra forma que vocês têm também para poder vender de forma remota para a administração, que chama-se cotação eletrônica de preços. Porém, estas cotações, atenção, cotação eletrônica de preços não tem nada a ver com pesquisar preços. Cotação eletrônica de preços é um procedimento que a administração pública vai utilizar para efetivar a contratação. Então vai ter um processo de contratação pública e ela vai exteriorizar a necessidade através do sistema eletrônico, fazendo uma cotação eletrônica de preço, onde você vai participar e se você for o primeiro, você, em tese, será contratado pela administração pública. É um mini pregão também, tá? É um mini pregão, que a gente chama também. A cotação eletrônica, ela tem uma peculiaridade. Enquanto o pregão é só para bens e serviços comuns, enquanto a dispensa eletrônica, ela é para tudo, pode entrar obra, pode entrar serviço comum de engenharia, pode entrar serviço comum, pode entrar compra. A cotação eletrônica, ela somente é utilizada para compra, para aquisição via dispensa de licitação por valor, só que agora não da 14.133, mas dispensa de valor da Lei 8.666, artigo 24, inciso 2. Isso pouco interessa para vocês, fornecedores. A administração é que vai ter que justificar se se trata de uma dispensa ou não. O que interessa é que vocês têm 3 canais aqui para poder vender para o governo de forma remota, né? Buscando pregões eletrônicos, dispensas eletrônicas e cotações eletrônicas de preço. Então, se você trabalha com serviço, já te adianto, nem procure cotação eletrônica. Cotação eletrônica de preço somente para aquisições. Se você trabalha com serviço, pode ter pregão e pode também participar de dispensas eletrônicas de licitação. Tá certo? Segundo ponto que eu quero tocar aqui em relação a essas diferenças é em relação à participação. Por quê? Porque no pregão você vai ter um edital e você vai ter ali uma publicação de no mínimo 8 dias úteis. Então você vai participar de um edital de pregão, você vai ter no mínimo ali, com a administração pública, vai ter que publicar o edital e esperar no mínimo 8 dias úteis para abrir a sessão pública. Então você, fornecedor, tem esse prazo para ler o edital, analisar e cadastrar a proposta, certo? Dispensa eletrônica também tem uma espécie de edital, só que o prazo é mais curto, pelo menos 3 dias úteis, para que vocês possam cadastrar a proposta e aí sim participar. Então, pregão, por exemplo, você está pesquisando o pregão do objeto que você vende, você trabalha com material de expediente, por exemplo. Você pode buscar o pregão uma vez por semana. Por quê? Porque toda publicação que for feita vai demorar pelo menos 8 dias úteis para poder acontecer a sessão pública. Então, se você pesquisar uma vez por semana, você está dentro do raio ali de todos os pregões que, porventura, foram publicados depois daquele dia que você consultou. Dispensa eletrônica, meu conselho, pesquisem dia sim, dia não. Por quê? No mínimo 3 dias úteis. Então, a administração pública vai cadastrar a dispensa eletrônica e, em no mínimo 3 dias úteis, ela pode já realizar a sessão pública. Então, se você for esperar uma semana para ficar pesquisando dispensa eletrônica, você já sai do raio ali do prazo das divulgações dessas dispensas. E a cotação eletrônica, atenção, ela não tem um prazo definido. Se você for participar de cotação, pesquise diariamente. Por quê? Porque a cotação eletrônica funciona da seguinte maneira. A administração pública vai fazer uma cotação, ela lança a cotação hoje, por exemplo, e no próximo dia útil subsequente, ela já está aberta às 8 horas da manhã no sistema eletrônico. Não tem escolha, igual tem o pregão eletrônico, igual tem a dispensa eletrônica. E você participa da cotação eletrônica também de maneira diferente das demais situações. Como assim? No pregão, você tem 8 dias úteis, cadastra a proposta. No dia horário marcado, tem etapa de lance. Dispensa eletrônica, também cadastrou a proposta dentro daqueles 3 dias úteis no mínimo, pode ser que seja um tempo maior, não tem problema. Pelo menos 3 dias úteis, cadastrou a proposta, no horário marcado e dia marcado, você participa da etapa de lance. No pregão e na dispensa, se vocês não cadastrarem a proposta neste período, vocês estão fora da disputa. É assim que funciona. E a cotação? A cotação é de forma concomitante. Você só cadastra a proposta e manda lance depois que a cotação já está aberta. Então a cotação, ela é divulgada diariamente. A partir do momento que ela é divulgada, não tem esse prazo para ela abrir. Ela já é divulgada, ela já está aberta. Então você, empresário, vai cadastrar uma proposta na cotação e depois do cadastro você vai mandando lances enquanto a cotação estiver
aberta. Tá certo? E os prazos? Quanto tempo um pregão você pode participar da etapa de lance do pregão? Não tem prazo. Vai depender do modo de disputa, entre outras situações, na hora da sessão pública. Dispensa eletrônica. Qual é o prazo dela? No máximo 10 horas. Então, no mínimo 6, no máximo 10 horas para a dispensa eletrônica poder ser encerrada. Então, você sabe qual é o prazo limite de encerramento da dispensa eletrônica. E cotação eletrônica, no mínimo 4 horas ela tem que ficar aberta e o prazo máximo a norma não falou. Quem vai definir? A administração. Então, quando você for cadastrar um aviso, ou cadastrar uma proposta de cotação na cotação eletrônica, você vai ver lá até que horário que vai ser a etapa de lance. Tá certo? Então, estas são as principais diferenças entre essas hipóteses onde a administração pública pode, de forma eletrônica, efetivar as suas contratações. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!